do nosso irmão, antes das ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, aqui diante da tua presença, Senhor, estamos diante de ti, Senhor, te agradecendo por cada um dos teus filhos que ofertaram, Senhor, a tua casa. Meu Senhor, assim como aquele homem trouxe para o profeta aqueles 20 pães e aqueles milhos verdes, Senhor, e ali deram de comer aqueles discípulos e sobraram. Assim, Senhor, da mesma forma, eu quero te pedir, Senhor, com as ofertas dos teus filhos, a quais eles trouxeram, deixaram diante do altar, Senhor, que eles venham ter para dar, meu Senhor, que eles venham sobejar, que venha soprar, Senhor, para que eles possam fazer aquilo que ele almeja e deseja, porque o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de multiplicação. Foi o Senhor que ordenou para trazer dízimo e oferta a cada tesouro. E sabemos que o Senhor não precisa, mas o Senhor pediu porque a sua obra precisa. Então Deus traga sobre a vida dos teus filhos uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Oh Espírito Santo, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Também aí está o teu ungido, o teu filho, a qual o Senhor vai trazer a tua palavra. Senhor, dele mesmo ele não sabe nada, mas ele é dependente do Senhor. E nessa noite eu quero te pedir, traga uma palavra revelada do teu coração para o coração do teu filho, porque tu já deu, Senhor, para ele o que ele irá falar, mas que ele não venha falar nada dele mesmo, mas que ele venha ser seu porta-voz da tua palavra. Então derrama a tua unção, o teu poder sobre a vida do teu filho nesta noite, que ele venha falar e que venha acontecer nesta noite aquilo que o Senhor está falando conosco. Seja com ele, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, pastora. Glória. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu fiquei assim, porque tem uma coisa que acontece lá em casa, entre mim e a minha esposa. Quando eu estou a pregar, ou ela está a pregar, a gente não combina, eu não sei o que ela está estudando, e ela não sabe o que eu estudo. Aí de repente, ela, números 20, eu falei, Jesus, o Senhor me colocou isso para eu vir pregar, e ela pega a oportunidade, mas Deus é Deus. Deus é um Deus de incrível mesmo. É para a gente ficar extasiados, né? Porque é maravilhoso poder estar na presença do Senhor. E tem uma coisa que acontece muito, são histórias que a gente vai ouvindo. A palavra de Deus diz que a gente precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. Não só ouvir aquilo que eu ouvi, falou, está falado, não. O Espírito Santo está em mim, está em você, para que a gente possa ser instruído, para que a gente possa realmente aprender acerca daquilo que está sendo falado. Porque ninguém é especialista em Deus, ninguém é doutor em Deus. Deus está manifesto em todos aqueles que creem. Porque eu ouvi durante muitos anos, apesar de que eu estou há 7 anos na presença do Senhor, mas antes eu já ouvi muita gente pregando sobre águia, que a águia subia com uma rocha muito alta, e lá ela arrancava suas penas, quebrava teu queixo, seu bico, e ficava ali e tal, e depois nascia bico. Só que isso não acontece, isso nunca aconteceu, não é algo bíblico e não é científico, que se a águia quebrar o bico dela, ela vai morrer, que só o tempo que, se fosse nascer de novo, o tempo que levaria. A águia não é um boi, um elefante, para ter tanta coisa, um urso, para ter gordura, para suportar tanto tempo. Mas são histórias que vão passando e a gente não medita. E quando a gente não medita, a gente acaba de repente não tendo aquele entendimento que o Senhor nos passa. E nessa passagem, é muito emblemática,
Por quê? A gente vai ver agora. Números 20, versículo 1. Números 20. A partir do 1, porque eu gosto de ler a partir do 1, porque eu faço uma homenagem para Miriam. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Aleluia. Irmãos, eu já ouvi muita gente falando que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha, e a rocha é Cristo, não sei o que. Já vi tanta coisa, mas quando a gente começa a analisar, não tem nada a ver ferir rocha com entrar. Porque, na verdade, se a gente abrir lá em Êxodo 17, 40 anos antes, 40 anos antes, assim que saíram atravessaram o Mar Vermelho, começaram a seguir para a terra de Canaã, a terra prometida. Em Êxodo 17, chegaram a esse lugar pela primeira vez, em Zim. Aí diz assim, Êxodo 17: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali para o povo beber, não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo:
que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aleluia. Então, irmãos, a gente vê que ferir a rocha não é motivo. Ferir a rocha não é motivo. Mas em Isaías 42, no versículo 8, está escrito: eu sou o Senhor, e a fé, eu faço todas as coisas, a minha glória eu não dou a ninguém. A ninguém. Aí às vezes a gente fica imaginando, a gente não lembra dessas coisas. Só que em Números 14, depois que o povo vem, os espias vêm lá da terra, e que viram tudo aquilo, que Caleb e Josué atestam que realmente a coisa lá é boa, a terra mana leite e mel, eles, os outros 10, não, mas os caras são grandes, são isso, aquilo. Eles fazem o quê? Inflamam o povo, e o povo fica com medo. E o que Deus fala? Não entrarão na terra prometida, segundo a contagem do povo, os maiores de 20 anos. Não entrarão na terra prometida os maiores de 20 anos, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Aí o incrível disso tudo é que ele não fala que Moisés vai estar salvo, ele não fala que Arão vai estar salvo. Por quê? Porque ele é Deus, ele já sabia o que ia acontecer. E a gente, o incrível de tudo isso é que quando Deus cobra Moisés, né, acerca do que ele fala antes, né, em Números 20, quando Deus manda ele recorre ao povo, a Deus, porque aqui a gente vê que o povo já fala assim, ó, não é, nós viemos aqui para morrer, nós e os nossos animais. Não falam de seus filhos. Por quê? Já são 40 anos. Toda aquela geração que estava na primeira leva, morreu. Estavam ali os de 20 anos para cima, Moisés, Arão, Josué e Caleb. Aí Arão já tinha morrido, Miriam morreu, só sobrou Moisés. Né? Quer ver? Não, minto. Nessa passagem, Arão ainda não tinha morrido. Morreu foi Miriam. Então, mas ela aí vão dizer assim, poxa, mas foi Moisés que falou. Realmente, foi Moisés que falou. Só que Arão estava com Moisés e ele tinha a oportunidade de fazer o quê? Não, nós não. Quem vai tirar a água da rocha é Deus. Mas não, mas Deus já conhecia o coração de Arão, que Arão era fraco. Por que fraco? Porque quando Moisés esteve lá em Êxodo 32, que Moisés está lá pegando as tábuas da lei, o povo se revolta porque ele está demorando, porque o povo tem pressa. Nós temos pressa em tudo, né? Até com as coisas de Deus a gente tem pressa. Aí ele fala o quê? Arão, esse tal de Moisés aí não vai vir não. Então faz deuses para a gente, para nós podermos voltarmos para o Egito. E Arão, em vez de falar assim, não irmão, vamos esperar que Moisés vai descer. Não, ele simplesmente fala, então me dá aí ouro aí, pega os ouros que está nas mulheres, nas crianças, e joga no fogo e faz um bezerro de ouro. E incrível que o Arão já fala assim, não, amanhã vai ter festa. Ele mesmo já toma conta ali como sacerdote do bezerro de ouro. Então Deus já conhecia o coração de Arão. E ele ali o quê? Quando Moisés fala aqui em Números 11, né, que Deus mandou ele falar o quê? A rocha diante da população, ou seja,
de todo aquele povo, era para ele reunir o povo, virar para a rocha e falar assim, ó, o Senhor manda derramar água. E ela derramaria. E ele santificaria Deus, porque era o nome de Deus. Mas ele não. Ele estava nervoso, porque aquele povo não era mole, a gente sabe muito bem disso. E o que ele faz? Olha, então Moisés levantou a sua mão, não, aqui no 10. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos, ou seja, nós tiraremos água da rocha para vocês, e bate na rocha e sai água. Aí quem tirou a água? Moisés, porque em momento algum ele disse que era em nome do Senhor. Ele simplesmente disse que eram rebeldes, e eles que tirariam água, e bate e sai água. Então ali ele se colocou como Deus mesmo diz no versículo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim para me santificardes. Não cresces em mim para me santificardes. Diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra em que lhes tenho dado. Estas são águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e santificou-se neles. Quem se santificou nele? Moisés e Arão. Mas aí a gente vê em Números 27, como é que é incrível. Em Número 27, a partir do versículo 12, assim, ó. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação dos rebeldes, ao meu mandado, não, foste rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Moisés não reclama em momento algum. A gente viu que ao longo da história dessa caminhada de 40 anos, quando Deus queria punir aquele povo, ele dizia, não Senhor, não faça isso, por aquilo outro, porque o que vão dizer os outros povos, que o Senhor não foi capaz de colocar o povo na terra de Canaã. Aí por que ele não fala? Porque ele sabe do erro que ele cometeu. Aí o incrível, que na Bíblia não tem nada que fica sem resposta, não tem nada. Às vezes a gente fica assim, caramba, é só você procurar, medita, pesquisa, ora, fica ali, ó. Aí você encontra, você fala, cara, que doideira. Aí a gente vê no Salmo 106, versículo 32 e 33, olha só o que está escrito. Salmo 106, Deus é tremendo. Esse livro às vezes, quando as pessoas falam que ninguém é culto, você pode ler todos os livros da terra, se você não lê a Bíblia, você não é considerado culto. E olha que eu vou te dizer, é incrível. Aí, Salmo 106, versículo 32. Irritaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que Moisés se deu mal por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Aleluia. Falou imprudentemente com teus lábios. Você tem que, a tua boca, o que a palavra fala da nossa língua? É o perigo que é. Às vezes, foi sem querer. Sem querer você cometeu uma coisa horrível. Você distorceu a mente de um monte de gente. Você levou um monte de gente a pensar que você é Deus. Olha que coisa louca.
E a gente tem que pensar nisso, porque a gente está muito pego nessa coisa de estar aqui, ó, as coisas daqui. Porque você vê, um dia de domingo, as pessoas, desde cedo, quando eu fui na feira, você vê as pessoas enchendo a cara, trabalharam a semana toda, não está difícil, está uma dificuldade você ter um emprego, a dificuldade para você comprar as coisas. Porque hoje eu fui ver com a minha esposa um vidro de azeite, a gente falou, graças a Deus nós estamos ungidos, porque não dá para comprar um azeite, dobrou o preço, é incrível, sabe aquele azeitezinho que era aquele que, qualquer botijazinha, um preço exorbitante. Aí eu falo, meu Deus, olha como é que está isso. Aí eu passando pela feira e olhando assim, as pessoas, não era 9 horas da manhã, o pessoal já com a mesa cheia de bebida e tal, e comendo aquele negócio de porco. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, olha, para elas isso é o máximo. Tanto que quando você abre a rede social, você só vê foto de bebida, você só vê farra, as pessoas tirando foto daquilo que nem delas são, porque tem gente que a gente conhece e vê que aquilo não é delas, mas é problema delas. Cada um tem a verdade que quer. Graças a Deus, nós acordamos para a verdadeira verdade, que é Jesus, que é a verdade, é a vida, né? Ele é o caminho. Mas eu creio em Deus que essas pessoas também serão alcançadas. E é necessário que a gente faça essa vontade, que a gente faça isso. Porque Moisés, ele agiu de modo imprudente, mas nós temos aqui em Filipenses 2, a partir do versículo 5, a gente tem algo para nos deixar bem alertas, porque aquele que se julga sabedor de muita coisa, aquele que acha que não, eu já estou tranquilo, ninguém está tranquilo, porque Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim, de sorte, eu acho maravilhoso isso, olha como é que é o negócio, para a gente ver que é para todo mundo, todo mundo que crê, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aleluia, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. E a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente está querendo, mas Fabão, isso aí, cara, Jesus mostrou que é fácil, é só você entender que as coisas aqui vão acabar. A fruta é linda, é maravilhosa e é cara, está lá na venda. Aí eu chego lá, meu Deus, eu vou dar 50 reais nessa fruta aí, não dá. Aí vai passando o tempo, vai passando os dias, aí o comerciante já fica preocupado, aí o que ele faz? Diminui o preço. Ela vai perdendo um valor, por quê? Porque ela vai apodrecendo. Vai chegar um ponto que aquela fruta não serve mais para comer. Aí ela perdeu todo o seu valor. E assim também é com a gente. Por quê? Jesus disse uma coisa, tem uma passagem em João 4, que eu fico assim, extasiado. Porque antes eu ouvia a minha esposa, ficava ouvindo uma pregação, uma canção, e o cara falava assim, e era necessário passar por Samaria e tal.
Aí eu achava aquilo legal, e eu falei assim, cara, realmente é incrível mesmo essa passagem, porque só o fato de falar que era ali necessário passar por Samaria, é porque Jesus sabia o que queria fazer em Samaria, e que é um recado muito claro para a gente entender. Olha só, eu vou fazer questão de ler essa parte aqui, só essa parte, porque é incrível. João 4, versículo 13 e 14, aí diz assim, a Sagrada Escritura de Jesus. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, oh, aleluia, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia, isso não é aqui não, isso não é aqui, mas tem que começar aqui, porque não dá para você começar em outro lugar, não dá para você achar que você morreu e depois que você morrer, vão orar por você e vai acontecer, não vai, porque é necessário que você participe, porque é uma coisa que acontece quando você está doente, você está lá no hospital, você está entubado, você está com um montão de coisa, está desenganado, a igreja ora por você e Deus opera milagre. Agora, quando você pode abrir a sua boca, quando você pode falar, Senhor, faça isso segundo a tua vontade, e você só fala assim, irmão, está indo para a igreja? Ora por mim. Eu falo, pô, não vou orar por você não, irmão. Aí às vezes minha esposa fala, não, tu não pode falar assim. Eu posso sim, eu vou dar pérolas aos porcos. A palavra diz que não posso dar pérolas aos porcos, e oração é mais do que pérola. Se a pessoa não quer, porque ele está indo para onde? Ele está indo para qualquer lugar, direito dele ir. Eu escolhi o que? Ir para a igreja. Vem aqui para orar por todos. Por final eu oro por mim. Mas o cara me pedir para eu orar por ele, ele está indo para qualquer outro lugar, porque se ele estivesse indo para a igreja, ele não ia pedir para orar por ele, não é mesmo? Então é a mesma coisa com você, eu não vou orar por você, eu vou deixar de orar para alguém que está entubado, alguém que está desenganado, alguém que não conhece a palavra do Senhor, para orar para aquele que não quer ir, que está ali esperando cair do céu o maná. Irmão, vai ficar nas águas de Meribá, vai ficar na contenda, vai ser pego pela praga, porque as pragas estão aí. As pragas não são mais aquelas que estão escritas não, são outras, como o próprio pecado vai mudando a sua aparência, mas a essência do pecado é a mesma, fede. Quem está dentro não sente, mas quem está fora percebe. Você fala, caraca, quando você sai de uma vida de pecado, você fica olhando, aí você não deve julgar quem está lá não, porque infelizmente são demônios que tomam posse dessas pessoas. Não é algo, são demônios, que a gente fica imaginando que demônio é aquele, não é não, é aquele sutilzinho ali que não deixa o cara sair daquela situação, aí ele fica naquela dízima periódica dentro do boteco, sai de um vai para outro, aí ele fala assim, jogador compulsivo, não, jogador endemoniado, que ele está ali, ó. Jesus fala isso para a gente, nós temos esse poder de expulsar esses demônios, mas como é que é expulsando o demônio? Você não chega para alguém acidentado e mete a mão na ferida dele, não, você tem que usar os protocolos corretos. Qual o protocolo? Jejum, oração, palavra de Deus, e mais importante de tudo, respeitar o processo, porque quem age é Deus. Quando eu fico querendo que o irmão melhore, porque eu estou orando por ele, eu estou me colocando no lugar de Deus, igual Moisés fez. Aí eu tenho que entender isso, que não é aquilo que eu acho que é não, é aquilo que está. Deus é Deus, e Ele é claro, a minha glória eu não dou a ninguém. Aleluia. Porque a coisa mais importante Ele já nos deu. Aí você vai querer o quê? Quando se fala de Davi, ele era pequenininho, ele era uma criança, estava lá, ó, abandonado lá no pasto, tranquilão. Quando foi o profeta lá para ungí-lo,
Passou 7 na frente dele. 7 passaram na sua frente. E ele foi só lembrado pelo profeta. Não tem mais ninguém, não? Que de certo, Deus incomodava ele. Oh, tá faltando. Se não está aí, é porque não está aí. Se eu estou falando que não é porque não é. Não adianta você achar que não, aquele ali, é aquele ali, porque eu tenho certeza no Senhor. O Senhor me disse, ou não, vai dizer que um anjo me disse, conforme falou o profeta velho, o profeta desatento. Então temos que estar atento para essas coisas. A gente é servo do Senhor, é servo do Senhor. Nós não somos parceiros do Senhor. Às vezes a gente se confunde com isso. Você acha que não? O Senhor está operando maravilhas através de mim. Está operando maravilhas através de todo aquele que crê. Porque as maravilhas que o Senhor opera, dificilmente você verá. Porque a fruta, a árvore que dá o fruto pode ser o mais maravilhoso que for, mas a árvore não come dele. A árvore não sabe nem que sabor tem o fruto que ela dá. Mas todo ano, na estação certa, ela dá o fruto. Por quê? Porque assim é a palavra de Deus. Então Deus age na nossa vida para que a gente dê fruto. Que a própria palavra diz: toda árvore, todo galho, ou todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele atira. João 15, versículo 2. Ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Então é necessário que a gente entenda que eu preciso me limpar. Como que eu me limpo? Na presença do Senhor, lendo a sua palavra, meditando, orando, fazendo jejum, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. E arrependendo-nos dos nossos pecados. Porque não podemos esquecer que nós somos pecadores. E buscar a santificação de Cristo Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Espero que o Espírito Santo fale no coração dos irmãos e das irmãs. Possamos assim cumprir a nossa missão, que é louvar e bendizer o nome do Senhor. Com as palmas louvamos o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou na casa através da vida do profeta. Glória a Deus. A palavra foi transmitida. Eu recebi da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como ele disse, foi liberada uma promessa. E nessa promessa o povo de Israel mandou 12 espias, né? Para espiar Hebron, né? Esse mesmo profeta.